Aí foi. Amém, queridos. Glória a Deus, né? Boa noite para vocês que estão aqui nos acompanhando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir essa aula depois, por intermédio da gravação. Nós estávamos comentando aqui antes de começarmos efetivamente a nossa aula, né? Que está chegando um tempo bem próximo em que as nossas aulas vão voltar a ser presenciais, nos domingos de manhã, né? Antes dos nossos cultos. E eu creio que vai ser um tempo muito bom, um tempo bacana, um tempo de estudo e de conhecimento da palavra do Senhor. Tempo de estarmos juntos no templo também, né, presencialmente, que, ao meu ver, é bem diferente, né, a proximidade maior. Mas vamos começar, né, a nossa aula de hoje e vamos começar da forma correta, vamos começar orando ao Senhor e entregando esse tempo a Deus, amém? Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nós louvamos o nome santo do teu Filho Jesus Cristo, que é o autor e o consumador, Senhor, da nossa fé. Por intermédio dele, para ele, por ele, todas as coisas foram criadas, Senhor. E é por intermédio deste nome que nós estamos aqui, Senhor, porque Cristo é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, Senhor Deus. E é ele que é o motivador, Pai. Tudo aponta para Cristo, tudo remete a Cristo. Cristo é a expressão perfeita do teu amor em nossas vidas, Pai. E por isso nós glorificamos o teu nome, pela graça revelada a nós por intermédio de Cristo, Senhor. E por intermédio dele nós temos acesso à palavra, Senhor, a palavra, porque Cristo é a palavra, Cristo é o verbo que se fez carne, a palavra viva. Senhor, e nós estamos aqui nessa noite para isso, Pai, para conhecermos mais ao Senhor, Deus, conhecermos a Cristo, conhecermos o teu plano, Senhor, para as nossas vidas, assim como o plano para o povo, por intermédio daquilo que ficou registrado, Senhor. E nós sabemos que aquilo que está escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação, está escrito, Deus. Então, nós clamamos para que o Senhor revele o Espírito por trás da letra às nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra ela fique guardada dentro dos nossos corações como um verdadeiro tesouro, Pai. E, Senhor, nós possamos conhecer e permanecer em te conhecer por intermédio das tuas escrituras, Senhor. Traz revelação a nós, Senhor Deus, revela-nos o Espírito por trás da letra, e que mais do que, Senhor, conhecimento natural, humano, mais do que papel e tinta, Senhor, nós possamos vivenciar a tua palavra, que nós possamos viver a tua palavra, Pai, porque a tua palavra é a verdade é o que nos liberta, Senhor. Sendo assim, nós te agradecemos, Pai, pelo acesso à tua palavra, por esse tempo, por essa aula, e te entregamos tudo, Senhor, que seja tudo para a honra e glória de Cristo Jesus. Assim nós te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós finalizamos hoje, né? Nós vamos estar finalizando hoje é, um ciclo, né? Foi realizado em 7 aulas. Nós temos a divisão aí, um fluxograma da divisão do livro de Josué. Nós estamos na leitura do livro de Josué, no estudo do livro de Josué, e nós vimos que existia a divisão em 2 blocos, né, em ação e alocação. E o primeiro bloco, que era ação, eu dividi, né, nós conseguimos dividir ele na preparação de Josué e do povo, do capítulo 1 ao 5, no início da conquista da terra, do capítulo 6 ao 8, e na conclusão da conquista da terra, do capítulo 9 a 12. E esse tempo, né, esse momento da ação, durou aproximadamente 8 anos. E nós concluímos hoje o tempo da preparação de Josué e do povo, que foi do capítulo 1 até o capítulo 5. Nós vamos finalizar aí hoje o capítulo 5. O capítulo 5, nós podemos dividir esse capítulo, né, que ele tem 15 versículos, em 4 partes, né, quatro momentos importantes desse capítulo. O primeiro deles é quando a Bíblia faz menção ao poder do nome de Deus, né? A forma como os inimigos tremem diante do nome do Senhor, tremem diante dos grandes feitos do Senhor. A forma como Deus é inconfundível, como Deus é temido pelos seus inimigos. E o temor dos inimigos de Deus é diferente do temor do povo de Deus. E isso aí está no versículo 1, nós vamos iniciar por ele. Depois nós temos
um outro tempo importante, né, nessa leitura, que é a circuncisão, que vai dos versos 2 até o verso 9. Depois, que é um rito, né, a circuncisão era um rito, assim como a Páscoa também era um rito, e a Páscoa e o fim do maná estão descritos aí no capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12, e depois nós temos aí, finalizando o capítulo, uma teofania, né, dos versos 13 ao 15. E nós iniciamos com a leitura, né, do versículo 1, que diz: aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, né, lembrando, né, que o Jordão, o leste do Jordão, era o povo, era as terras dos reis Og e Seom, que foram conquistadas antes da travessia do Jordão, e eram as terras que seriam dadas à tribo de Ruben, à tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Mas também existiam os reis amorreus que habitavam do lado oeste do Jordão, ou seja, o povo cananeu de uma forma propriamente dita, né? Que nós vimos que cananeus e amorreus era uma forma genérica de se identificar os povos que habitavam a terra de Canaã, né? E o versículo fala que aconteceu que todos esses reis que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, nós falamos sobre eles também, os fenícios e posteriormente os filisteus, eles foram informados de como o Senhor, como Yahvé tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel até que tivessem passado. E eles ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Ou seja, nós vemos logo nesse verso 1 que o Senhor é fiel à sua palavra. Quando ele disse que ele mesmo é quem entregaria a terra e os povos nas mãos dos israelitas, ele cumpre a sua promessa. Ou seja, o povo, sem ser necessário que o povo lutasse, né, que o povo viesse a um campo de batalha, os inimigos já estavam teoricamente rendidos ao povo, né? Porque quando o inimigo perde a fé no poderio bélico que eles têm diante da autoridade de Deus, o povo já se rendeu ao povo de Israel. Os povos a oeste do Jordão ficaram atônitos e temerosos diante do nome do Deus verdadeiro. Prova disso é que em Jericó não se entrava e nem saía ninguém. Nós vamos ver isso aí, vocês vão ver isso na próxima aula, no capítulo 6. Ou seja, os portões da cidade, né, as cidades fortificadas, os portões estavam cerrados e os seus habitantes estavam abrigados, né, escondidos dentro das suas muralhas fortificadas. Ou seja, por mais que o povo, né, o próprio Deus tivesse dito que era a menor nação entre as nações que habitavam na terra, esses povos eles estavam acolhidos, eles estavam acuados dentro das suas próprias fortificações, ou seja, eles não estavam nem um pouco interessados em sair e também não queriam deixar o povo de Deus, né, os israelitas, entrarem, porque eles sabiam que quem lutava ao lado do povo era o próprio Deus, quem ia à frente do povo era o próprio Deus. Por quê? Porque na cabeça deles o Jordão era a última resistência. Nós falamos na aula passada, né, que o Jordão, que era primavera, o Jordão era um rio que ele vinha de altitude, né, para um local baixo, então ele corria com uma força muito extrema, ele tinha uma corredeira muito forte, ele estava no seu nível máximo, e para o povo da terra, para o povo de Canaã, os israelitas iriam ficar acuados, iriam ficar afastados, eles iam ser paralisados, né? O seu avanço ia ser impedido em função do grande obstáculo que seria o Rio Jordão. E nós vemos que, na verdade, não foi isso que aconteceu, e foi o Senhor quem fez com que o Jordão mudasse o seu curso, né? Com que as águas fossem retidas. Então, isso se espalhou diante do povo, né? Se espalhou de forma rápida na terra, e o povo todo ficou temeroso. E o que nós vemos nesse versículo na verdade, é o que já foi descrito em Êxodo 15, no Cântico de Moisés, que fala o seguinte, né, a partir do versículo 14, fala: os povos ouviram falar sobre o que realizaste e estão apavorados. Angústia se apodera dos filisteus. Os chefes de Edom igualmente estão aterrorizados. Os poderosos de Moabe, todos tomados de temor. Os guerreiros de Canaã afrouxaram. Terror e pavor abateu-se sobre eles. Pelo poder do teu braço forte, ficaram paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Yahvé, até que passe este povo que tu adquiriste. Então, ou seja, já estava fazendo uma menção
a tudo aquilo que Deus faria, né, na terra de Canaã. Então, esse era o cântico de Moisés, era algo que apontaria para as coisas futuras, para aquilo que ainda viria. E o mesmo foi igualmente relatado por Raabe, né? Nós vimos há 3 aulas passadas, nós vimos em Josué 2:11, quando Raabe relata que toda Jericó estava amedrontada somente com a chegada, né? Com o rumor da chegada do povo em Canaã. E fala isso no versículo 10 e 11, porque temos o relato da própria Raabe, né? Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. Porquanto Yahvé, o vosso Deus, é, de fato, Deus em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Ou seja, o Senhor se mostra zeloso e fiel às suas palavras. Ele mesmo disse que expulsaria os povos da terra. E a gente vê que o posicionamento de Raabe aqui, falando que o povo já tinha amarelado, né, que o povo já estava temeroso, que o povo já estava tremendo na base, isso porque Deus ainda não tinha nem aberto, né? O povo ainda não tinha avançado o Jordão. E quando Deus faz com que as águas, né, com o fluxo das águas sejam interrompidos, aí que acho que o povo deve ter surtado, deve ter pirado, né? Eu fico viajando e entrando no texto, imaginando que eles nunca, apesar de serem politeístas, né, da quantidade de deuses, das divindades que existiam lá, apesar deles conhecerem a fama dos deuses do Egito, dos deuses mesopotâmicos, eles nunca tinham visto nada semelhante, né? Nada parecido. Por quê? Porque ninguém se assemelha a Deus em poder, autoridade, em majestade. E aí o povo estava assustado com um Deus desconhecido, com o povo desse Deus. Esse é o nosso Deus, né? Um Deus que se revela de forma poderosa para com os seus. E aí nós passamos para o segundo momento importante, né, do capítulo 5, que estão nos versos 2 ao verso 9, que fala sobre um rito, né, um memorial, né, uma aliança, um símbolo de aliança que foi estabelecido entre Deus e o povo na antiga aliança. E a gente precisa tá bem esclarecido sobre isso, que se divide entre a antiga aliança e a nova aliança, né, assim como o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O versículo 2 fala que naquela ocasião, Yahvé falou a Josué: faze facas de pedra e circunda os filhos de Israel. Josué lapidou então facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Givat Haralot, ou seja, a colina dos prepúcios. Por quê? O que era a circuncisão? A circuncisão era cortar, né, de forma bruta, de forma bem medieval, com instrumentos de pedra, a pele do prepúcio, né, que envolvia a glande do órgão sexual masculino, do pênis. Esta é a razão, o versículo 4 diz que esta é a razão porque Josué o circuncidou. Por quê? Por que Josué teria que circuncidar esse povo se na ordenança de Deus acerca da circuncisão é que todo homem nascido macho precisava ser circuncidado com 8 dias. E aí o versículo 4 explica isso, né? A partir do versículo 4 explica isso. Essa é a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, os homens, todos os homens de guerra, ou seja, homens com mais de 20 anos, morreram no deserto, no caminho, depois da sua saída do Egito. Ora, todo o povo que saíra havia sido circuncidado. Ou seja, era cultural, né? Cultural entre os judeus, entre os israelitas, né, que ainda não eram judeus, entre os israelitas, entre o povo de Deus, de se circuncidar, entre os descendentes de Abraão. Mas todo o povo que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não havia sido circuncidado. O versículo 6 diz: porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda uma nação, toda uma geração. Os homens de guerra que saíram do Egito,
visto que obedeceram a voz que não obedeceram a voz do Senhor, né, visto que desobedeceram a voz do Senhor, jurou-lhes Yahvé que não veriam a terra que aos seus antepassados havia prometido sobre juramento dar-nos, terra onde manam leite e mel. Então, ou seja, a gente sabe o que aconteceu, o povo duvidou, o povo desobedeceu o que Deus tinha ordenado, né, com os espias, e o povo resolveu murmurar, resolveu falar que ia voltar para o Egito, e aí, como forma de punição, né, como juízo sobre o povo iria peregrinar pelo deserto até que toda aquela geração caísse. No versículo 7 diz que quanto a seus filhos, estabeleceu-os em seu lugar, a estes Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho. Então, ou seja, toda a nova geração ainda não havia sido circuncidada. E essa nova geração, quer sejam meninos ou quer sejam homens com mais de 20 anos, homens já de guerra, né, homens que tinham idade para se tornar soldados de um exército, eles não haviam sido circuncidados. E quando toda a nação foi circuncidada, eles repousaram no seu lugar, no acampamento, até que esses saíram. Ou seja, eles atravessaram, né, o Jordão, e quando eles chegam no Jordão, Deus dá a ordenança para Josué para que ele circuncidasse o povo. E ele circuncida o povo se estabelece ali no acampamento e fica se curando no acampamento. E o versículo 9 fala, então Yahvé falou a Josué, hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Por este motivo, o lugar ficou conhecido até hoje como Gilgal, monumento de pedras. E eu falei na aula passada que nessa aula ia ter uma referência, né, sobre o nome Gilgal, sobre o lugar e sobre o acontecimento. A gente falou que os nomes, né, eles tinham ligação direta a destinos proféticos, a personalidades, a características de pessoas. O nome representava, o termo usado podia Hein, ser... Cristiano? Oi. Desculpa interromper, eu acho que caiu, cortou, não sei se foi só para mim. Se puder voltar só um pouquinho. Caiu o quê, Pedro? Caiu aqui também. A conexão travou aqui. Deu uma travada aonde? É, Mas aonde vocês pararam? No versículo 6? Pedro? acho que foi isso mesmo. Foi só um pedacinho. Então, a gente está falando aí que o pessoal, ou seja, o povo precisava, essa nova geração precisava ser circuncidada. Por quê? Porque eles não haviam sido circuncidados durante o deserto. E aí chegou em Gilgal, e eles foram circuncidados ali em Gilgal depois de atravessar o Jordão. E aí, na aula passada, a gente não conseguiu fazer um link, né? Eu até falei que nessa aula a gente ia conseguir fazer um link com o nome Gilgal, porque o nome a gente sabe que ele remete, né? Ele aponta para ou destinos proféticos ou características físicas dos indivíduos, ou também a acontecimentos do lugar. E Gilgal significa ou círculo, né? Ou rolar, ou pedras, ou como fala, monumento de pedras, mas também é o mesmo termo usado para afastar ou afastado. E em algumas traduções, o versículo 9 diz, então hoje afastei de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Então, ou seja, é nesse lugar, quando o povo é circuncidado, quando o povo reata a aliança que existia com o patriarca, né? Aliança estabelecida por intermédio da circuncisão, com o povo, entre o povo e Deus, que era a forma de se tornar povo. É nesse momento que o Senhor afasta a escravidão e o povo passa a ser verdadeiramente povo de Deus. Então é nesse lugar, por isso que esse nome Gilgal significa também afastado ou afastar. Então, ou seja, é nessa hora que Deus remete, né, o acontecimento aí remete ao nome afastar. Por quê? Porque Deus afastou do povo todo aquele resquício de escravidão, toda aquela sombra de escravidão do Egito, tirou o Egito do povo. Por quê? Porque a geração antiga já não estava mais presente ali era toda uma nova geração, e é por intermédio disso que elas precisam ser circuncidadas. Mas o que era a circuncisão? A circuncisão era um pacto de sangue
que foi estabelecido entre Abraão, sua descendência e o próprio Deus. A circuncisão era um selo que determinava se um homem fazia parte do povo escolhido, se ele fazia parte do povo de Deus. Essa prática, que hoje não é muito popular, mas ainda assim é presente em algumas culturas, em alguns continentes, ela tem a sua primeira citação bíblica em Gênesis 17, quando Deus aparece novamente a Abraão, quando Abraão já está com 99 anos, uma passagem muito conhecida, quando Deus muda o nome de Abraão, muda também o nome de Sara, e Abraão com 99 anos, e Deus aparece a ele e assegura a ele que a sua descendência, que a descendência da promessa, seria o filho de Sara, não seria Ismael, não seria o filho de Agar, e que Deus faria de Abraão, sim, um pai de multidões. Mas Deus também fala para Abraão que a prova desse selo seria que Abraão, na verdade, esse pacto precisaria ser um pacto de sangue. Era necessário que existisse um derramamento de sangue, uma aliança de sangue. Então, ou seja, Abraão, com 99 anos, precisou se circuncidar, assim como todos os seus servos, assim como seu filho, assim como todos os seus escravos, todos aqueles que pertenciam, né, todos aqueles que eram de Abraão, precisavam ser circuncidados, e assim deveria acontecer na posteridade, ou seja, a forma de fazer parte da promessa, a forma de ser povo, o povo a qual a promessa o povo a qual tinha como alvo a promessa, era passando pela circuncisão. A circuncisão era um sinal da aliança entre um homem e Deus, não somente entre Abraão, né? Posteriormente, na antiga aliança, era a única forma de se tornar parte do povo eleito e da nação santa. Era uma marca no corpo e uma forma de confissão pública. Então, ou seja, a forma de confessar publicamente que se fazia parte do povo era através da circuncisão. E esse foi o sinal para Abraão e para os seus descendentes. Esse também foi o sinal, foi uma exigência para os homens de Siquém, né? Está lá em Gênesis 37, a gente todos conhecem essa passagem, nós também já demos essa aula aí, que fala quando os filhos de Jacó, né, os filhos de Israel, se vingam do povo de Siquém, né, de Amor e o seu filho Siquém, por ele ter desflorado, por ele ter estuprado Diná, filha de Jacó. E aí eles pedem para que a aliança, né, seja completa, para que eles se tornem povo, para que eles se tornem família de Deus. De que forma? Circuncidando. E quando todos estavam enfermos, doentes por causa da circuncisão, eles invadiram a terra e passaram geral. Na antiga aliança, a circuncisão ela era obrigatória para que um homem pudesse participar da Páscoa, sendo ele nativo, estrangeiro, livre ou escravo. Está lá em Êxodo 2, nós não vamos ler o texto, mas o texto propriamente diz que para participar, né, Êxodo 12 fala sobre as determinações, né, as regras da Páscoa, como deveria ser a Páscoa. Ela fala que para participar, sendo ele livre, sendo ele escravo, sendo ele nativo ou sendo ele um estrangeiro, era necessário que os homens fossem circuncidados, ou seja, o trabalhador assalariado e aquele forasteiro que estava na terra e que não queria fazer parte do povo, esse não precisava se circuncidar, porque esse também não podia participar da Páscoa. Agora, se quisesse se tornar povo, para participar da Páscoa, tinha que ser circuncidado. Na religião, a circuncisão servia como uma forma de separação entre os que eram filhos de Abraão e os que eram gentios. E mesmo após Cristo, nós vemos isso, a Bíblia relata isso em Atos 15, né? Que mesmo após Cristo, né, após os judeus convertidos a Cristo, que acreditavam em Cristo, existia um grupo, os judaizantes, que eles defendiam que a única forma de se fazer parte da família de Deus era por intermédio da circuncisão. Então, ou seja, não importa se você acredita em Cristo, na ressurreição e no sacrifício, não importa se você acreditasse que Cristo era o Messias, você precisava ter a marca no teu corpo, você precisava fazer uma aliança de sangue, era necessário que o homem fosse circuncidado segundo o entendimento dos judaizantes, que eram os religiosos. Mas o apóstolo Paulo, por isso que o apóstolo Paulo teve que participar de um concílio de Jerusalém. Foi uma reunião que aconteceu em 51 depois de Cristo, e é isso que fala Atos 15, porque o apóstolo Paulo, após ter recebido a revelação da graça, né, por intermédio do próprio Cristo, ele recebeu a revelação
por intermédio do próprio Jesus Cristo, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele pregava o evangelho de Cristo, ele pregava que era necessário apenas crer com fé e não mutilando o próprio corpo. Aí entra até um conflito, por quê? Porque Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, a gente vê indícios que ele fala muito sobre as obras, né? Inclusive ele fala que a fé sem obras é morta. Então existia ali uma divergência teológica, né? Um entendimento sobre a revelação, sobre a graça propriamente dita, né? Sobre o sacrifício de Cristo ser suficiente ou ser necessário que o homem ainda se sacrificasse. E aí a gente vê que após essa reunião, após o concílio, né, dos apóstolos, do presbitério, em 51 depois de Cristo, fica entendido que a fé por si só é necessária e suficiente para que um homem ou mulher possa ser salvo, né, por intermédio de Cristo Jesus, por intermédio da graça. E é entendido que o que religaria o homem a Deus seriam as marcas no corpo de Cristo, essas marcas a Cristo aferidas por ele escolher se entregar por nós num sacrifício vicário. Então, ou seja, nós não precisaríamos mais, o homem não precisaria mais ter essa marca no seu próprio corpo, não a marca física, porque as marcas, mesmo não sendo marcas físicas, as marcas do corpo de Cristo, elas precisam estar em nós, não de forma física, mas de uma forma espiritual. Nós precisamos ter um entendimento, que é através do entendimento que essas marcas físicas e por intermédio do derramamento de sangue de Cristo, que nós fomos reconectados com o Pai. Então, ou seja, as marcas da cruz em Cristo, elas precisam estar impressas de forma espiritual em nós. Por quê? Porque nós precisamos todos os dias nos lembrar do sacrifício vicário de Cristo. Nós precisamos todos os dias ir para a cruz junto com Cristo. Nós precisamos que a nossa natureza humana, a nossa velha natureza, caminhe, vai, fique na cruz, para que Cristo viva por intermédio de nós. Uma vez, mas nós sabemos que isso a circuncisão era um rito, né? E uma vez que nos fazia mais necessário o derramamento de sangue para ser parte da família de Deus, estabelece-se um novo rito, um rito que o próprio Cristo nos deixaria. Ou seja, os cristãos passam a ter o batismo em Cristo como uma forma de confissão pública de fé e um sinal de a qual família eles pertenciam. Então, ou seja, o batismo após Cristo, o batismo em Cristo batismo nas águas passa a ser a confissão pública de fé em Cristo e de fazer parte da família de Deus. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre a circuncisão em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11. O apóstolo Paulo ele declara: portanto, lembrai-vos de que anteriormente erais gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Então, ou seja, os gentios, a ótica dos judeus, eles eram separados, né? Eles não tinham direito. Ou seja, por intermédio da circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados do povo, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, ou seja, não precisa mais do derramamento do nosso sangue, porque o sangue de Cristo já foi derramado e é mais do que suficiente. Portanto, ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só e, derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Então, ou seja, a forma de se acessar ao Senhor, a forma de se tornar filho, a forma de receber o espírito de adoção por intermédio de Cristo Jesus, já era suficiente, não era mais necessário que existisse o derramamento de sangue e as marcas no próprio corpo. Ou seja, não é mais necessário sacrifício, porque era um sacrifício, vamos e convenhamos, né?
às vezes, é uma região sensível, dói, quem é homem sabe, e imagina a forma bruta, a forma arcaica que era feito, e era, sim, um sacrifício no próprio corpo. E Cristo já se tornou sacrifício no nosso lugar, né? As nossas feridas estão em Cristo. É isso que a palavra fala. Então, deixou de ser necessário, assim como deixou de ser necessário os sacrifícios de holocausto, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente entrar no próximo rito, que é a Páscoa, né? No versículo 17, o apóstolo Paulo continua falando, e vindo ele, ou seja, vindo Jesus, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Por quê? Porque o Shalom não eram apenas os gentios que não tinham, mas os religiosos. Por quê? Porque os gentios andavam na ignorância, e para o tempo da ignorância não há condenação, mas os religiosos, Cristo sempre afrontava eles diretamente, chamava eles de sepulcro caiado, né? E o versículo 18 diz que, pois, por intermédio dele, né, por intermédio de Cristo, tanto nós, ou seja, o apóstolo Paulo estava falando aí como um judeu, ele fala, por intermédio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, ou seja, pelo sangue de Cristo, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Versículo 19 fica muito claro que sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, não mais por intermédio da circuncisão, mas por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, ou seja, deixou de existir um rito, que era o rito da circuncisão, e passou-se a batizar em nome de Cristo Jesus. Então, o batismo, assim como Cristo nos substituiu na cruz, o batismo substituiu como forma de fé e confissão pública a circuncisão. Não há mais distinção e nem separação. Em Cristo somos todos ovelhas de um mesmo pastor. É por intermédio do seu sangue. Ele mesmo comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os instituiu por os reis e sacerdotes, então, ou seja, judeus ou gentios, basta apenas crer. Apocalipse 5, 9 e 10 fala isso, fala que ele comprou para Deus, por intermédio do preço do seu sangue, homens de toda língua, toda tribo, língua, povos e nações. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso, nós deixamos as velhas práticas, né? Nós não precisamos mais nos ater aos ritos passados, nós não podemos ficar presos à religião, e temos que viver, sim, num relacionamento, onde Cristo fez aquilo que era necessário em nosso lugar, e a única coisa que nós precisamos aprender a fazer é desfrutarmos da presença do Senhor, porque é essa presença, como nós vamos ver logo à frente, que pode nos levar a uma novidade de vida. E aí nós entramos aí no terceiro, né, no segundo rito, né, no memorial, que é assim que a Páscoa foi instituída por Deus para o povo, como um memorial, né, que está nos versículos 10, 11 e 12, e fala sobre a Páscoa, e ela é citada, associada ao fim do maná. Nós sabemos que durante os 40 anos de caminhada, o povo se alimentou do maná, e nós sabemos também que o maná, ele alimentava o povo, mas era provisão, mas não era promessa, era o castigo. Por quê? Porque o povo murmurou. Porque, na verdade, o povo não precisava comer o maná. O povo era só pedir o que quisesse a Deus, que Deus daria. O povo, quando pediu carne, Deus mandou uma enxurrada de codornizes, que o povo comeu até se fartar e até passar mal, né? Até adoecer. Então, o que o povo precisava era somente pedir. Mas como o povo recebeu o mal porque pediu mal, né? E aí recebeu o maná. O versículo 10 fala, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício da Páscoa, no 14º dia do mês, ao pôr do sol, nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermentos e grãos de trigo tostados.
Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, então, ou seja, no 15º dia, cessou o maná de cair do céu, e os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. E aí a gente vai falar, a gente percebe que logo após a circuncisão, o povo participa da Páscoa, no 14º dia do mês. Ou seja, porque era uma obrigatoriedade dentro da antiga aliança ser circuncidado para poder participar da Páscoa, se alimentar do cordeiro. Vocês conseguem fazer uma conexão aí com a religião? Com que a religião deturpa a palavra? Era necessário circuncidar para se alimentar do cordeiro. Assim como a religião trouxe o entendimento de forma errada, que era necessário o batismo para poder se assentar à mesa com Cristo Jesus e participar da ceia. Então, a gente vê aonde existe base, textos fora de contextos, e para se trazer um entendimento e defender usos e costumes, e, na verdade, deturpar a palavra, que a gente sabe que não é isso que a palavra diz. A palavra, o próprio Cristo, ele serviu Judas, sabendo que ia ser um traíra. Ou seja, serviu os apóstolos, né? Não só serviu, mas lavou os pés dos discípulos, sabendo que esses eram pecadores. A gente a gente é ciente, né? A gente ouve sempre o pastor falar que Jesus ia cear sozinho. E essa é a realidade, mas a gente começa a ter aí um entendimento. Por quê? Porque a Páscoa, ela faz uma referência a se alimentar do cordeiro e remete diretamente para a ceia. Nós vamos ver isso à frente, né? Que é o segundo rito que Jesus estabelece. E aí a gente vê que a religião, ela atrela um rito ao outro, né? Ela atrela a circuncisão para participar da Páscoa com o batismo para poder participar da ceia. A Páscoa era para o povo um memorial da saída do Egito, e esse deveria ser lembrado. Êxodo 12 descreve como deveria ser a Páscoa, e sabemos que ela aponta diretamente para Cristo e para o seu sacrifício. Ou seja, a gente vai falar de forma bem breve aqui sobre a Páscoa, né, sem se aprofundar muito, até mesmo porque recentemente o pastor pregou na Páscoa, ele pregou sobre a Páscoa, e nós sabemos que a Páscoa no estilo de vida é Cristo, né? Mas a gente sabe que os elementos da Páscoa, né, o cordeiro precisava ser macho e sem defeito, assim como Cristo não tinha pecado algum, não tinha defeito algum. A lei, aos olhos dos homens, né, não aos olhos da religião, porque Cristo passou por 6 tribunais, 3 religiosos e 3 cíveis criminais, né, por Roma, e a gente sabe que Roma, que representava a lei humana, a lei natural, Cristo não foi encontrado em Cristo defeito algum, apenas na religião. Então, ou seja, Cristo era um cordeiro sem pecado, sem defeito. Era necessário uma identificação. Por isso, era para ser comido em família, era algo familiar, algo individual. E a identificação precisava existir. Por quê? Porque o cordeiro era separado no 10º dia do mês, mas ele era imolado no 14º dia. E aí também remete diretamente, né, à entrada de Cristo em Jerusalém no 10º dia, num jumentinho, e Cristo ter sido crucificado e morrer após no 14º dia, ou seja, aponta diretamente para Cristo, e a identificação, por isso que Cristo, né, passou por tudo que ele precisava passar para que o povo se identificasse com o sofrimento do Cordeiro. Era a mesma coisa que era necessário nos sacrifícios, era necessário que o ofertante se identificasse com a oferta, com o sacrifício. Assim também nós precisamos nos identificar com o sacrifício de Cristo. Nós não precisamos, da forma como a ficção traz, né, trazer o sofrimento. Nós não podemos enfatizar o sofrimento do homem Jesus, mas nós precisamos focar na glória vindoura, na glória do Cristo revelado, né, na obra consumada. O cordeiro ele deveria ser morto na tarde, e o seu sangue aspergido nas portas, nos umbrais e nas vergas, livraria o povo da morte que assolaria o Egito. Assim como Cristo morreu às 15 horas, morreu à tarde, e por intermédio da morte de Cristo, da morte de Jesus e da ressurreição de Cristo, nós também fomos livrados da morte, né? Nós não sofreremos o dano da segunda morte.
ou seja, nós já passamos a desfrutar da eternidade com Cristo. Precisava ser assado no fogo, assim como era um sacrifício, assim como era um holocausto. O holocausto, ele era todo consumido pelo fogo, assim como Cristo foi entregue como holocausto pelos nossos pecados. Era para ser comido com pães matizá, ou seja, pães sem fermento. O fermento representa o pecado. Cristo em tudo foi tentado, portanto, em nada pecou. E era para se alimentar disso com ervas amargas, então, ou seja, com o sofrimento, com a vontade de Deus. E a vontade de Deus para Cristo não era a vontade de Jesus, assim como às vezes a vontade de Deus para as nossas vidas não é a nossa vontade, né? A nossa vontade, a vontade do homem, a vontade da carne é totalmente contrária à vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso nós precisamos ter um entendimento, né? Isso é a representatividade das ervas amargas. E o se alimentar sem fermento, ou seja, sem pecado, passar a ter uma vida sem pecado, está diretamente relacionado a se alimentar do Cordeiro, se alimentar de Cristo, que é somente em Cristo que nós conseguimos viver uma vida de santidade para o Senhor, a santidade do Senhor em nossas vidas. Ou seja, finaliza falando que não poderia sobrar nada para o outro dia, assim como não existia corpo humano no dia após a morte de Cristo, no dia após o sacrifício. O corpo não estava mais lá, Cristo vencera, Cristo ressuscitou, e é por intermédio dessa obra que nós podemos nos alimentar de forma espiritual de Cristo. A Páscoa ela não deve ser para nós um memorial anual, isso é a religião. Cristo é a nossa Páscoa diária, nós precisamos nos alimentar de Cristo diariamente. A Páscoa é um estilo de vida, uma vida em Cristo. Assim que o povo entra na terra e se alimenta da Páscoa, o maná para de cair. Nós precisamos lembrar que a terra de Canaã, para o povo, remete para nós, né? É para nós, significa para nós, assim como a Canaã celestial. Ou seja, quando o povo entra na terra, o povo se alimenta da Páscoa, o povo come dos frutos da terra, o povo se alimenta do fruto da promessa, ele deixa de se alimentar do natural, ele deixa de se alimentar do maná. Assim como quando nós nos alimentamos de Cristo, Cristo é a promessa para as nossas vidas, a promessa de vida eterna, nós passamos já a viver a eternidade com Cristo. E espiritualmente, nós nos alimentamos daquilo que já é eterno. Ou seja, assim como o povo comeu do fruto da terra, nós comemos do fruto da eternidade que é Cristo. O povo não comia mais do castigo, que era o maná, mas se alimentava do fruto da promessa. Assim, nós não nos alimentamos mais somente daquilo que é natural. Por quê? Porque a nossa experiência agora está pautada, né? O nosso propósito, o nosso objetivo, os nossos olhos estão fitos na eternidade, e nós passamos a nos alimentar do fruto da eternidade que é Cristo. Nós nos alimentamos com Cristo, e por intermédio dele, quando nós nos alimentamos dele, nós nos alimentamos de uma vida sem o peso do pecado, que era o peso do pecado que existia antes de Cristo. Quando nós passamos a viver em Cristo, né, quando nós morremos com Cristo e passamos a viver em Cristo, a força, por intermédio do Espírito Santo, que estava em Cristo para vencer as suas tentações, passa a habitar em nós. Nós passamos a ter o Espírito Santo habitando em nós, e é ele quem nos dá força para vencer também o pecado. Então, ou seja, viver uma vida sem fermento. Quando nós renunciamos à nossa vida e às nossas vontades, ou seja, que arremete às ervas amargas, e nós passamos a viver para Deus, nós não comemos mais do maná terreno, mas nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso alimento, Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. João 6, ele mesmo declara, a partir do verso 53, então, Jesus advertiu, em verdade eu vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Ele já está fazendo uma alusão aqui ao sacrifício dele, mas também ao rito que ele estabelece, né, que ele estabeleceu 2 ritos, o batismo e a ceia. Então, ele já está aqui apontando para a ceia. No versículo 54 diz, todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Alimento
espiritual, alimento eterno. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Glória a Deus, aleluia. Cristo é o nosso maná, Cristo é o nosso alimento, Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E aí nós entramos na última parte do capítulo, né, nos versos 13 ao 15, que fala sobre uma teofania, né? O versículo 13 diz: encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Em algumas traduções está uma espada nua, ou seja, o fato de estar empunhando uma espada quer dizer que ela não está na bainha, então ele estava segurando a espada na mão. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Então, ou seja, não sou dos teus e nem dos teus adversários. Eu venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, né? Prostrou-se em reverência e adoração, com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E o chefe do exército de Javé respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Mas o que é uma teofania? Teofania é uma manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento. A palavra teofania ela tem a sua origem na combinação de duas palavras gregas. A palavra theos, que significa Deus, e phainein, que significa mostrar ou manifestar. Então, ou seja, literalmente, teofania significa manifestação de Deus, ou Deus se mostrando ao homem. Mas nós vemos nessa teofania, né, do capítulo de Josué 5, que muitos defendem que não se tratava de uma teofania, pelo simples fato do homem não se identificar como o próprio Deus, e também da Bíblia não chamar, né, não descrever como o anjo do Senhor, o anjo com um A maiúsculo, né? Mas sim esse homem se apresenta como o general dos exércitos de Deus. Mas isso é muito fácil de se explicar dentro da teologia da Trindade, ou seja, a teologia da Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ou seja, Deus que se apresenta como Pai, que é o ancião de dias, descrito em Apocalipse, que se apresenta como o Cordeiro, descrito em Apocalipse, e o Deus que é o Espírito Santo, que tem os seus 7 espíritos, que está descrito no livro de Isaías. Então, ou seja, quando a gente consegue entender, né, que é um Deus trino, que é um Deus que na sua essência ele não deixa de ser uno, ele não deixa de ser Deus, mas nas suas pessoalidades ele se apresenta de 3 formas diferentes. Isso é fácil de se explicar dentro da teologia da Trindade, é o que o pastor fala do um que é o plural, né? Ou do plural que é um singular, o plural que é um só. Ou seja, Deus, na sua teofania, ele vai se apresentar, ele pode se apresentar de diversas formas, ele pode se apresentar como o anjo de Deus, o anjo do Senhor, como o próprio Deus, como o eu sou. Quando ele se apresenta para Abraão, né, ele fala, eu sou o eu sou. Mas quando ele se apresenta para Josué, ele se apresenta como general dos exércitos de Yahvé, o general dos exércitos de Deus. Então, por mais que ele esteja dizendo, ele não se apresentou como Elohim, como Deus trino, ele se apresenta numa personificação do próprio Deus. Ou seja, é o mesmo anjo do Senhor que aparece para os pais de Sansão em Juízes 13, 18. O versículo fala, e aí o versículo já fala o anjo do Senhor com um A maiúsculo, né? O versículo 18 fala, o anjo do Senhor lhe respondeu para Manoá, né? Meu nome é inefável, maravilhoso. Ou seja, esse anjo ele reivindica o mesmo nome que é atribuído a Cristo pelo profeta Isaías, em Isaías 9, versículo 6, quando o profeta fala, afinal, um menino nos nasceu,
um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, maravilhoso. Da mesma forma como o próprio anjo, como o próprio Cristo se intitula para Manoá, como inefável, como maravilhoso. Uma outra evidência significativa de que se trata de uma teofania, né? Na verdade, é o que alguns chamam até de uma cristofania, que é Deus se apresentando na pessoa de Cristo aos homens. Uma outra evidência significativa disso é que o fato de Josué se prostrar diante dele e ele se permitir ser adorado. Então, seja, era Deus, porque Deus é o único que se permite ser adorado. Se fosse algum outro anjo enviado de Deus, ele não permitiria que os homens se prostrassem diante dele. Esse homem não tinha um lado. Por que ele não tinha um lado? Porque ele já tinha uma posição desde antes da fundação. O termo para homem aqui é Ish, que é o mesmo termo atribuído a homem, mas também é o termo atribuído a campeão. Ou seja, esse homem que aparece com uma espada na mão é Cristo, que vencera desde o princípio. Cristo é o plano perfeito, o plano infalível. Ele é o verbo, o portador da palavra, o campeão com a espada na mão. Nós vemos em Efésios 6 que a espada é a única arma de ataque da armadura de Deus. Ou seja, Cristo é a palavra, a espada era a espada do evangelho, ou seja, era a palavra, Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. Essa teofania, ela representa o Cristo guerreiro, Cristo vencedor, o Cristo, aquele que se levantaria de um ramo de Jessé, é o que fala em Isaías 11, fala, eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conselho, o Espírito de poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o Espírito do amor e o Espírito do temor ao Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. E aí é quando o homem com a espada na mão responde para Josué que ele não sou por ti nem contra ti. Então, ou seja, ele é imparcial, ele já tem um posicionamento. O posicionamento dele é o posicionamento, já existe um lado, é o lado vencedor. Cristo já havia vencido. Ele estava ali pura e simplesmente para cumprir uma ordenança, para cumprir um propósito do próprio Deus. Ou seja, ele não se baseia no que dizem e nem tampouco pelo que se vê. Ele tem a ciência de todas as coisas, a presciência, a sabedoria e o conhecimento. O versículo 4 fala, antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Cajado se usa na mão. O homem, Cristo, a personificação de Cristo ali, a teofania, estava com a palavra, com a espada na mão, como uma arma. Usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. Aqui está remetendo também sobre a armadura de Deus. Então, ou seja, aqui é a apresentação de Cristo como um guerreiro, com espada na mão, com um peitoral da justiça e com a lealdade, com um cinturão. Ou seja, a apresentação de Cristo como não somente como um cordeiro, mas como Senhor, como guerreiro, como campeão, como vencedor. Inconfundível esse campeão é Cristo. Por fim, o recado que Cristo traz, né, a Josué é o mesmo que fora dado a Moisés. Aí, mais uma vez, a gente tem a convicção de que se trata de uma teofania, que o homem responde, né, que Cristo responde para Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. O Senhor toca a terra e traz consigo a sua santidade, assim como ele fez no Sinai com Moisés. O Senhor
quando ele toca a terra, ele traz a santidade, é o seu desejo, o desejo de Deus, o desejo de Cristo, é que nós tenhamos contato com essa santidade. Quando manda descalçar os pés, não é porque a sandália podia sujar, podia atribuir impureza, ou podia macular a presença santa de Deus naquele lugar. Na verdade, quando fala para que Moisés, tanto Moisés quanto Josué, descalcem os seus pés, é para que eles pudessem ter um contato real, um contato íntimo, verdadeiro, com a presença da santidade, para que produzissem neles santidade. Ou seja, o propósito de Deus é que o homem experimente da sua santidade, que ele conheça a sua santidade, para que ele possa reproduzir essa santidade por onde quer que ele seja levado. Então, ou seja, Josué ia entrar na terra, numa sociedade decaída, numa sociedade idólatra, numa sociedade imoral, e o que Jesus queria é que ele conhecesse a santidade dele, para que ele pudesse levar, introduzir a santidade de Deus e o caráter de Deus em meio àquela sociedade decadente, aquela sociedade corrompida. Isso é o propósito de Deus, propósito de Cristo para as nossas vidas ainda hoje, é que nós nos relacionemos com ele, que é que nós o conheçamos verdadeiramente, que nós o conheçamos de uma forma íntima, para que nós provemos da sua santidade, e na sua santidade, andando na sua santidade, nós possamos reproduzir o seu caráter de santidade e o seu caráter moral, por onde quer que ele nos envie, queridos. Glórias a Deus por isso, louvado e santo é o nome de Jesus Cristo, e dessa forma a gente termina esse capítulo de forma poderosa, na presença santa de Jesus Cristo, o vencedor, o Rei dos Reis, o general imbatível, invencível nas batalhas. E aí, com essa convicção que é Cristo quem vai à frente do seu povo, o seu povo é mais do que vencedor. E é pautado nessa palavra que nós precisamos caminhar todos os dias. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo nosso Senhor, aquele que vai à nossa frente. Nós andando em santidade, reproduzindo a santidade do Senhor, tocando essa geração. Amém, queridos? Glória a Deus. Assim a gente finaliza essa aula. E aí eu queria pedir para vocês agora abrirem aí os microfones de vocês, para a gente ter um tempo aí breve, porque eu sei que a gente acabou se estendendo hoje, mas um tempo breve aí de 5 minutos, 10 minutos, para a gente tirar alguma dúvida, para a gente poder falar alguma coisa sobre essa aula, vocês falarem o que vocês acharam, para que a gente possa aí depois estar orando e finalizando esse tempo de hoje para a glória de Jesus. Vamos ver se tem alguma pergunta no chat, vamos lá. Ninguém botou nenhuma pergunta. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí? Rodrigo, que está aí, Pedro, se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, Miriam, Fabi, vocês podem ficar à vontade. Senão eu vou achar que eu dou aula muito bem. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, se vocês não tiverem nenhum comentário, fala aí, Pedro. Não, eu só queria, a propósito, né, parabenizar aí o Cristiano pelas aulas, eu tenho acompanhado aí, realmente são bem explicativas aí, fica tudo bem claro. Mas eu gostaria só de comentar o seguinte, né, que nessa transição do povo de Israel, né, do Egito para a Terra Prometida, né, houveram 2 tipos de liderança, né, você teve Moisés, que tirou o povo do Egito, né, teve toda aquela transição e tudo mais, liderou durante bastante tempo, e foi meio que uma liderança bem com foco sacerdotal, né, ele instituiu o sacerdócio de Arão, a lei e tudo mais. Só que quando ele passa o bastão para Josué, né, já entra um outro perfil de liderança, como você comentou, né? É quase como se fosse um general, porque eles, quando tentam na Terra Prometida, tem ali uma série de tarefas, né, que seria conquistar aqueles territórios, né? Então, como é que Deus ele prepara as pessoas para isso também, né? Então, Josué, claro, exerceu ali o papel de circuncisão, tinha um dever religioso, mas também de exército, né, de militar, né, no povo de Israel. Eu preguei outro dia, baseado nessas aulas, né? Eu preguei outro dia justamente sobre isso, sobre a tipificação de Moisés como Jesus, que veio estabelecer, né, veio fundamentar, e Josué como a igreja, que viria depois de Jesus para conquistar, para
realmente para fazer incursões e para estabelecer o reino, para conquista realmente, né, cara? E é isso, é os dois tipos de liderança. É a liderança de Moisés, a liderança de Josué, assim como o ministério de Cristo e o ministério da igreja, que anda debaixo da autoridade, né? Assim como Josué não deixou de andar debaixo da autoridade que estava sobre Moisés, que era uma autoridade compartilhada, mas a gente vê que o modus operandi com Josué é diferente. A gente vê que existe essa diferença na quantidade de espias que Moisés envia, na quantidade de espias que Josué envia. A gente vê toda uma diferença, né? O posicionamento, a estratégia é outra. E é isso aí. E aí agora a gente vem na sequência aí com o Renato dando as aulas do povo realmente se estabelecendo, conquistando a terra. Ninguém mais? Então, nós vamos orar, até mesmo porque o nosso horário já se estendeu bastante. Tá bom, queridos? Podemos orar? Amém. Vamos lá. Amém. Vamos lá, pessoal. Vamos agradecer ao Senhor, né? Temos que dar glória e graças ao Senhor por todas as coisas. Amém, Pai. Nós te adoramos, te glorificamos e te agradecemos, Pai. Te agradeço de forma especial por essa oportunidade, pela oportunidade de te conhecer, Pai, porque quem mais aprendeu aqui fui eu, Pai. A melhor forma de aprender é ensinando, Deus. E, Senhor, por graça e misericórdia, o Senhor tem nos dado acesso à tua palavra ao ponto de nós compartilharmos a tua palavra, Senhor. É por graça, misericórdia e favor, porque, Senhor, não há em nós, Pai, atributos quaisquer que possam nos tornar dignos, Senhor, a não ser a graça sobre as nossas vidas, a não ser, Pai, a tua obra salvifica sobre nós, Pai, por intermédio de Cristo Jesus, a personificação do teu amor, Pai, a graça em pessoa em nossas vidas. Ah, Senhor, então nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, Pai, desde o princípio, o Senhor desejoso de se revelar a nós, Pai, desejoso de revelar a Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai, o general, o grande guerreiro, Senhor, aquele que peleja por nós, aquele que lutou as batalhas que nós precisaríamos lutar, aquele que levou sobre si o castigo que nós deveríamos levar, Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos pelo teu desejo de revelar-se a nós, de revelar a Cristo. Ah, Senhor, nós somos gratos pela tua palavra, Senhor, gratos pelo acesso, Senhor, e clamamos, coloque em nós fome e sede de ti, coloque em nós, Pai, fome de conhecimento, Pai, não de conhecimento de vã filosofia humana, mas de conhecimento revelado, Pai, de revelação do teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, andar por essa terra, estabelecidos como reis e sacerdotes, Pai, levando a tua santidade, a tua presença de santidade, e levando o teu caráter moral, Senhor Deus, trazendo transformação, Pai, que nós possamos andar, Senhor, Pai, que quando nós andarmos por essa terra seca, por essa terra árida, Pai, os rios de vida possam fluir do nosso interior, Pai, os teus rios, Pai, que são descritos na tua palavra, que fluem do teu trono, possam trazer vida por onde quer que cada um dos teus filhos passe, Senhor, por onde quer que cada um que proclame Cristo como Senhor, que faça parte da família de Deus, da tua família, Senhor Deus, que receba o espírito de adoção, que nos concede o direito de declarar Abba, Paizinho, que nós possamos também, Senhor, que possam os teus filhos, ó Deus, manifestar o teu reino por intermédio do teu Espírito Santo e da graça. Assim, Senhor, eu clamo e assim eu agradeço, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Obrigado por esse tempo de qualidade, obrigado pela dedicação de vocês estarem aqui, a disponibilidade de ouvir a palavra, e eu tenho convicção de que nós, mais do que ouvirmos, nós vamos viver, nós vivemos já essa palavra, porque nós vivemos Cristo, e Cristo é a palavra. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a todos, e amanhã, sexta-feira, 22 horas, nós temos sala de oração. Amém? Nos vemos lá. Deus abençoe.